Olá a todos, meu nome é Jusenir. Eu venho trazer aqui nessa videoaula a junção das funções C, função OU e função cont_C. Vocês vão perceber que durante essas 13 aulas eu venho trabalhando sempre na junção de funções, né? Pego uma função simples, como a função E, coloco junto com a função soma C, a função C, que seria uma função primária de condição, né? Junto com outras. Isso é para ajudá-los a entender que é possível fazer união de todas as funções de várias formas. Entendendo como cada função funciona separadamente, vocês vão conseguir fazer uma planilha muito mais dinâmica, muito mais automatizada, trabalhando com o mínimo de interferência humana possível, assim evitando erros com certeza. Tá? Eu vou aqui apresentar uma planilha que eu acredito ser uma planilha fácil. Pensei numa planilha mais didática possível. Acredito que essa daqui atenda a necessidade. Eu vou tentar explicar mais ou menos como ela funciona, para que consigam compreender como essa fórmula está trabalhando. É uma planilha que eu já usei em outros momentos. Vendedores. Aqui eu tenho questão de meta de venda, se o vendedor atingiu sim ou não atingiu as metas. Meta satisfação, sim ou não também. Sim para se atingiu e não para se não atingiu a meta de satisfação do cliente. E metas e faltas, se esse vendedor teve faltas ou não teve faltas. E aqui eu tenho uma pontuação para a equipe. Tá? Aqui que vai funcionar a fórmula. Como que eu quero desenhar essa pontuação? Como que eu quero que essa pontuação ocorra? Eu quero que essa pontuação ocorra da seguinte forma. Se o vendedor atingiu a sua meta de faltas, né? Seja ela qual for, que não pode ter falta ou uma falta, enfim. Ele atingiu a meta que a empresa colocava para as faltas. E ele atingiu a meta de satisfação do cliente, ok? Né? Ou, né, não é e. Se ele atingiu a meta de faltas ou a satisfação do cliente, é hipotético isso daqui, certo? Isso é uma hipótese do que seria o cálculo, não precisa de ser assim, tá? Mas nesse desenho é assim. Ou a faltas ou a satisfação, eu quero que o Excel reconheça todos os vendedores que bateram a meta e acredite a pontuação equivalente aos que bateram a meta para esse vendedor. Ou seja, se eu fosse fazer manualmente, eu iria olhar assim, ó. Aqui teve metas de falta atingido, o Juliano? O Juliano atingiu, ó. O Juliano não faltou, ou faltou dentro daquilo que a empresa estipula. O Juliano teve a satisfação dos seus clientes atendida? O Juliano também teve a satisfação atendida. Legal. Então vamos fazer a pontuação dele. A pontuação dele vai ser o quê? A soma de todos que atingiram a meta de venda. Quantos atingiu? 2 atingiram. Então a pontuação dele aqui seria 2. Eu lá colocaria 2 manualmente. Vamos pegar aqui o exemplo aqui, ó, da Fernanda. Ó. A Fernanda atingiu a meta de falta? Sim, atingiu. Ela não atingiu a meta de satisfação. Mas como eu não quero, na fórmula E, eu não estou usando as faltas e a satisfação tem que ser atingida, e sim, ou falta ou a satisfação tem que ser atingida, ela também vai ganhar a pontuação equivalente à soma dos vendedores que bateram a meta. 2 vendedores bateram a meta, então aqui a Fernanda vai ganhar 2 pontos. Isso seria feito manualmente. Uma planilha pequena é fácil, uma planilha grande isso daria um grande trabalho e uma enorme chance de erro. Vamos automatizar essa contagem então. A gente começa, geralmente, em todas as formas, vai se começar com a condição C, né? Pode ter fórmula que não vai ser usada, mas em geral, a grande maioria começa com essa fórmula para o estilo de planilha que eu apresento, para o estilo de planilha que eu monto para que seja ensinado a vocês. Tá? Primeira coisa, qual é o meu teste lógico? O meu teste lógico, eu vou colocar dentro do teste lógico a função ou e abrir um parênteses. Eu já expliquei isso em outros momentos, várias vezes. O que acontece? Ó. O teste lógico, ele deveria saber qual a condição que eu quero que esse C ocorra para validar ou dar falso para alguma resposta. Nesse caso aqui, como eu estou colocando aqui uma outra função dentro do meu teste lógico, o que eu quero dizer com isso? Abra a função C, todo o caminho da função C fica aqui ó, detalhado. Ó, o teste lógico, valor verdadeiro e valor falso. Quando eu insiro uma função dentro dela, que é a função ou, pode ser qualquer outra função, e abro o parênteses,
Você vê que no teste lógico, a partir do momento que eu abri o parênteses, ó, aqui o meu caminho já muda para a função ou. Ele pede qual as lógicas de cada argumento do ou, certo? Eu vou usar qual argumento? Aqueles que eu falei manualmente, ó. Então, o meu lógico 1 do meu ou vai ser se o meu D3 é igual assim, certo? Ou seja, se o meu D3, se o Juliano aqui nas faltas, atingiu a meta de faltas. Dou um ponto e vírgula, ele vai pedir a segunda lógica. A segunda lógica, eu quero saber se o meu C3, nesse caso, é igual, sempre entre aspas aqui, né? Assim, letra sempre entre aspas, como eu já falei em outros vídeos. Aqui para mim deu, que eu só quero duas motivos, ou esse ou esse. Poderia ter mais, aí eu só ia acrescentando ponto e vírgula e falando o que era. Ah, maior que 1, maior que 2, enfim. Aí eu vou colocar o que eu quero informar. Nesse caso eu quero que seja igual assim. Podia ser igual a 1, igual a qualquer coisa que tu estivesse buscando, né? Como eu não quero mais nada além desses dois, eu vou fechar o parênteses. Pronto, fechei o parênteses. Veja que a partir do momento que eu fecho o parênteses, ele sai da fórmula do ou e volta à fórmula do teste lógico, tá? Ele continua me dando a opção de colocar mais algum argumento dentro do teste lógico, mas nesse caso eu não quero. Eu não quero somar com uma outra fórmula, não quero nada. Eu só quero que o meu teste lógico seja o resultado da minha condição ou, né? Ou o sim do D3 é verdade, ou o D3 é sim, ou o C3 é sim. Se ele for sim, ele vai me dar verdadeiro. Se ele não tiver essas duas condições como sim, ele vai me dar falso, ok? Como aqui fechou para mim, então eu vou dar um ponto e vírgula depois do parênteses e já veja que ele vai para o valor verdadeiro. Então, o meu valor verdadeiro, o que eu quero que aconteça se essa condição que eu coloquei aqui dentro do teste lógico for verdadeira, que se essa condição de um desses dois aqui for sim, for verdadeiro, o que eu quero que ele faça? Bem, eu vou querer que ele faça a conta, então eu vou usar o cont-c, abrir parênteses, veja que ele já saiu do verdadeiro e passou aqui ó, a entrar a forma do cont-c para mim como referência, tá? E eu quero que ele conte qual intervalo? Eu quero que ele conte nesse intervalo aqui ó, da minha planilha, né? Do meu B3 até o B8, certo? E qual é o critério que eu quero que ele conte? Qual é a condição que eu quero que ele conte? O que eu quero que ele conte? Ele vai contar se o quê? Nesse intervalo? Bem, ele vai contar se nesse intervalo do D3 até o T8 tiver a palavra sim, certo? Que foi aquilo que eu fiz manualmente. Eu vim aqui e vi quantos sim tinha. Eu quero que ele faça automático. Fecha o parênteses. Pronto, ele já saiu da fórmula cont-c e voltou para a condição do valor verdadeiro. Fechou, já falei o que eu quero que ele faça se for verdadeiro. Agora eu vou falar o que eu quero que faça se ele for falso. Eu poderia aqui colocar outras fórmulas, outras condições. Já ensinei várias vezes colocar outras fórmulas no valor falso em outros vídeos. Mas aqui eu não quero que ele faça mais nada. Eu só quero que, então, se for falso, ele me dê a seguinte resposta. Ó, sem pontuação. Pontuação. E fecha aspas. Fecha parênteses. E dá um Enter. Pronto. Ó, se lembra que eu tinha feito manualmente e deu 2? Tem a mesma resposta aqui. Eu vou apenas travar o B3, que é um intervalo, com F4, e travar o B8, apertando F4, ele vai dar esse símbolo de monetário, ele trava as fórmulas. Só vou travar esses dois para poder arrastar aqui embaixo. Ó. Arrastando aqui, ó, veja que ele me deu 2 pontos para cada um, que tinha uma das duas condições valendo, né, efetivamente valendo. E ele me deu aqui agora um caso onde sem pontuação. Por quê? Porque o Gabriel ele até atingiu a meta. Mas a minha condição é que ele tinha que ter ou a satisfação atingida, certo? Ou o número de falta. Tu vê que ele não atingiu a meta de falta, ele faltou mais do que era estipulado. Ele não teve satisfação do cliente atingida. Então, mesmo ele tendo a meta, ele não vai ter nenhuma pontuação. Vamos usar aqui um exemplo. Se a Fernanda ela tivesse atingido a meta também, ó. Veja que aqui automaticamente já mudou para 3, ó. Ou seja, eu tenho 3 sim agora. 3 pessoas atingiram a meta. Então, todas as pessoas que estão nessa condição de que faltas ou satisfação atendida, elas vão ganhar pontuação em cima de todos os vendedores que bateram a meta, certo? Inclusive, estão ganhando pontuação em cima do Gabriel, ó, que o Gabriel atingiu a meta.
mas o Gabriel não está ganhando pontuação porque ele não bateu essas duas satisfação. Ok? Eu espero que todos tenham entendido, né? Não é uma fórmula difícil, é uma fórmula pequena. Ela talvez seja um pouco confusa, né? Espero que eu não tenha confundindo ainda mais vocês. Agora, é importante demais conhecer todas as fórmulas que eu passei separada. Então, se não conhece, realmente vai ser muito complicado entender o que eu fiz. Aí tem que voltar nos meus vídeos anteriores e pegar somente como funciona a fórmula O, como funciona a fórmula conta C sozinha, como funciona a fórmula E, e aí sim, entendendo essas fórmulas sozinha, vai ter muito mais condições de entender as fórmulas juntas e trabalhando ao mesmo tempo. Ok? Muito obrigado a todos e até o próximo